A nossa reunião estava prevista inicialmente para ocorrer na cidade de Ribeirãozinho, e por motivos de saúde de um dos membros que estava convocado para essa visita, não foi possível a participação e não foi possível a gente manter esse compromisso com Ribeirãozinho. A gente pede desculpas e novamente volto a explicar que um dos motivos dessa visita em Ribeirãozinho também era de realizar a coleta e análise das águas do Ribeirão, que passa pela cidade de Ribeirãozinho. E essa análise de água é uma análise biológica que visa identificar a presença de coliformes fecais e Escherichia coli e as suas concentrações. E faz parte de um projeto nosso, que é a análise biológica das águas urbanas das cidades, né, membros do comitê. Então, essa visita lá, para a possibilidade da gente fazer a reunião ordinária lá, num sistema presencial e, ao mesmo tempo, webinar, online, não foi possível em função disso, porque aí o nosso amigo, colega, ele adoeceu, está de Covid, talvez participaria dessa reunião hoje, eu vi que ainda não entrou, provável que não está ainda muito bem, mas ainda ontem falei com ele, é uma questão de repouso, descanso, a gente está conversando. E aí era um dos principais motivos, né, a gente ia associar a continuidade do projeto que nós estávamos fazendo aqui já no mês de julho, agosto, no município de Ribeirãozinho. Então, sendo impossível a manutenção desse projeto, seria de um esforço muito maior promover a reunião lá, estando fora da base, com dificuldades, talvez, até da gente manter essa ligação pela internet, em função de ter mais membros. Nós iríamos fazer uma alocação de sala apropriando isso. Então, pensamos bem e achamos que seria mais prudente, já que não era possível, deixarmos para um outro momento a coleta, né, e fazer a reunião que já estava marcada para essa data, nesse mesmo sistema. Clodoaldo. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Okay. Clodoaldo. Sim. Antes de você começar mesmo, nós tínhamos que colocar em votação a ata da segunda reunião, tá? Sim, sim. Agora nós vamos passar para essa parte. Então, nós estamos só fazendo a abertura e comentando o motivo da reunião estar nesse sistema novamente, né? Então, a nossa pauta para hoje é essa: a conferência do fórum, aprovação da ata da segunda reunião, comunicação da ordem do dia, projeto que nós vamos falar de propriedade legal, depois levantamento de qualidades do água do Ribeirãozinho, que pulamos, proposição de trabalho, eleições e saneamento, informações gerais. Tá? Agradeço novamente a participação de todos aqui na reunião e aos novos que estão participando também como convidados. Aprovação da ata da segunda reunião ordinária 2020. Essa ata foi encaminhada para todos os membros via e-mail. Foi encaminhado com 15 dias de antecedência e pedindo para, se tivesse alguma correção, alguém se manifestar. Ninguém se manifestou até o momento. Ok. Haveria necessidade dessa leitura dessa ata, Sérgio? Agora já fica com você aí o encaminhamento. Eu acho que não, porque todo mundo recebeu, foi pedido para, se alguém tivesse alguma correção, a gente pode pedir também, se alguém quer corrigir alguma parte da ata. Se ninguém se manifestar, a gente tem que aprovar daí, né? Ok. Se alguém tiver alguma objeção ou sugestão a respeito, nós vamos passar para a segunda parte, a segunda pauta da reunião. Ninguém manifestando? Então, nós vamos, por uma questão de encurtar o tempo, tá? Na nossa última reunião, nós até fizemos uma leitura da ata anterior. Acho que é interessante quando a gente relembra um pouco, né, o que foi dito, comunicado anteriormente, mas vejo que nós estamos com um pouco mais de pressa hoje também, em função do nosso horário.
Então, vamos tocar para frente, Sérgio. Aí, se ninguém se manifestou, fica aprovada a ata, né, Clodô? Isso aí. Então, terceira pauta, segunda pauta, conferência, comunicação da ordem do dia. Sérgio, com você. A comunicação que a gente tem para fazer é que na última reunião a gente decidiu que as entidades que já tinham 2 faltas sem participar das reuniões, a gente encaminhou o ofício pedindo para eles reapresentar os membros, se eles tivessem interesse em continuar participando do comitê, deveriam reapresentar os membros. Aí foi mandado 6 ofícios. E até essa data, foi mandado ofício para a Prefeitura de Araguainha, Prefeitura de Alto Garça, a entidade Aliança da Terra, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra do Garça, a Roncador Expedições e a Associação Amigos dos Animais. Até esta data, só teve a Prefeitura de Alto Garça respondeu o ofício, manifestando que, por problemas de saúde do pessoal lá que participa do comitê, eles vão declinar da vaga, vão deixar para outra entidade participar por esse momento. As demais entidades ainda não se manifestaram. Em contrapartida, Clodaldo, a gente mandou alguns ofícios convidando outras entidades que até já haviam nos procurado que teriam interesse em participar. Então, como está abrindo vaga, a gente mandou ofício para o UFMT, a empresa Águas de Barra do Garça, que é a empresa concessionária de águas de Barra do Garça, o Sindicato Patronal de Barra do Garça, a TNC do Brasil, e até o momento a gente só recebeu confirmação que vai participar da UFMT, só que até essa data eles não entregaram o ofício com as informações necessárias para ser incluído como membro. Então, a princípio, nós estamos nessa situação. Até eu colocaria aos participantes, se tiver alguma entidade que eles gostariam que a gente convidasse para poder participar, no caso de abertura de novas vagas, que eles indicassem também, né, informassem o nome e o endereço para a gente mandar o ofício. Basicamente, a ordem do dia que eu teria é essa para fazer. Aproveitando, Sérgio, essa informação, né, da possibilidade de convite de outras entidades para participarem, é importante dizer que a reunião nossa, principalmente nesse sistema, ela está aberta a convidados, né? Então, havendo interesse de convidar alguma outra entidade que tenha vínculo, né, para trabalho, para projetos, para sugestões, né, do dia a dia em relação à gestão de recursos hídricos, qualquer um dos membros pode fazer este convite. Menciona, obviamente, dentro do nosso grupo, né, essa oportunidade de convite de uma determinada entidade. A participação na reunião, ela se dá no sentido de ouvir e acompanhar a reunião e esclarecimentos, tá? Não a toque de decisão ou votação. E entidades que ficam no grupo dos convidados e começam a manifestar este interesse em participar como membro, pode estar aqui presente, né, e estar presente junto ao comitê, para em determinado momento, em vagas que vão surgindo, ocuparem o espaço. Mas temos que ter esse contato, né? É importante que ela se apresente e demonstre esse interesse, havendo este vínculo com o nosso trabalho, tá? A UFMT mandou uma ata da reunião, essa ata já foi mandada para o e-mail de todos. Nesta ata, informa a decisão do colegiado da UFMT, indicando 2 nomes de professores que vão participar do comitê.
muitas vezes, colocando eles à disposição a partir da ata da reunião do colegiado. Entretanto, ainda assim, se faz necessário a apresentação de um ofício mostrando a decisão dos dois nomes, feita pelo reitor do campus. Tá? Eles já estão cientes e irão encaminhar, então, a nossa próxima reunião, já contaremos com a presença deste novo membro, que seria o FMT. Ok? Se tiverem alguma dúvida a respeito... Eu acho que está pacífico, né, Clodoaldo? Ok. Então, podemos passar para o próximo? Isso. Pode passar a tela, então, Sérgio. Aí? É a próxima. É essa. Uhum. Não dei destaque ali. Essa tela é para apresentar um projeto que nós estamos numa articulação com as seguintes entidades parceiras. O Comitê, a Empaer, a Agrovale Júnior, que é a empresa júnior de agronomia da UFMT, SEDER, Secretaria de Desenvolvimento Rural do município, o Sindicato Rural e a TNC. E essa articulação com para o desenvolvimento desse projeto já tem algum tempo que a gente vem esboçando, trabalhando. No início do ano, entre março e abril, foi aberto, inclusive, um edital REM da Fundir, com interesse, né, de trazer e fomentar projetos na área da agricultura familiar e desenvolvimento sustentável e ambiental, e que poderiam ser financiados por ele Fundir. Nós nos dedicamos, naquele período, a uns 2 meses, quase, de elaboração de um projeto que era para a bacia do Alto Araguaia como um todo. Fizemos esse projeto, concorremos, e o resultado saiu na semana retrasada. O projeto, na semana passada, o projeto não foi aprovado, mas ele teve validação, né, valor mínimo, né, de aprovação. Entretanto, outros projetos, talvez, com certeza, envergadura melhor, perspectivas de resultados mais interessantes, foram aprovados. De Barra do Garças, 4 projetos movimentados, inclusive, pela articulação que nós já falamos com vocês, do PCI, do Programa Produzir, Conservar e Integrar, foram projetados. 4 projetos, um deles era o nosso. Desses 4 projetos, um foi aprovado e está em fase de adequação para o Fundir. É um projeto que, inclusive, tem a participação da empresa júnior de agronomia, a empresa Agrovale, junto com o FMT e a Associação dos Agricultores do Serra Verde. Então, a gente, de forma geral, a gente fica muito feliz, porque pelo menos um dos 4 projetos, que eram todos bastante audaciosos, grandes, de valor interessante, foram aprovados e um deles está aí no eixo para poder ser definido com a Fundação Fundir. De qualquer maneira, nós não gostaríamos de perder o estímulo que Clodoaldo, desculpa interromper, mas seu microfone está no mudo. ficou mudo, foi agora. Vamos próximo, eu que derrubei o Clodoaldo. Pessoal, isso, legal. Mantemos, então, os microfones desligados. O meu caiu, então, certo? Já tinham escutado mais? Podemos continuar? Sim. Ok. Então,
Nessa articulação, vimos a possibilidade de fazer um norte nesse sentido de pegar uma microbacia no município de Barra do Garças e esforçar, fazendo um esforço maior com essas entidades mais parceiras, mais voltadas para a atividade rural, principalmente, e organizar um plano, né, que nós chamamos de um plano execuível e replicável para combater a degradação dos recursos naturais e aumentar a oferta hídrica em qualidade e quantidade. E, nesse aspecto, o objetivo desse projeto é instalar nessa subbacia do Córrego Fundo o plano piloto de atividades de recuperação do passivo ambiental, concentrando-se na atividade de recuperação de APPs, seja nascentes, né, seja mata ciliar. Com isso, obviamente, vai ser incentivado outras discussões, né, de recuperação do sistema produtivo, da melhoria da conservação do solo, da conservação da água, a questão do saneamento rural. Tudo isso acaba sendo puxado também nos momentos em que tivermos discutido e desenvolvendo esse projeto. Mas, enfim, o projeto tem essa envergadura mais direta, né, de organizar esse passivo ambiental das APPs nessas propriedades já com o CAR lançado dentro da bacia. Então, a meta é essa do isolamento e a recuperação ambiental em todas as nascentes da microbacia e, no mínimo, a restauração de 30 hectares de área de preservação permanente, sempre em parceria com os produtores locais, num período inicial de 2 anos de investimento. O objetivo com isso, para esse período, é uma aquisição de 35 mil mudas e o lançamento do que nós estamos chamando de banco de mudas. Sérgio, pode passar a próxima imagem. Esta é a imagem do Córrego Fundo, a bacia do Córrego Fundo. Nós já temos uma imagem de satélite, vamos ainda melhorar ela, atualizá-la mais ainda, e já fazendo a identificação dos pontos em vermelho, né, dos trajetos em vermelho, onde se identifica as áreas de matas ciliares mais prejudicadas, né? Só que nós vamos fazer esse levantamento, são os próximos passos da equipe técnica, e a melhoria ainda dessas imagens para depois ir a loco, né? Em loco. Ok, Sérgio, próximo. Com isso, os objetivos específicos desse projeto já estão em andamento. O primeiro deles é garantir a formação e a estruturação da equipe técnica do projeto. Para isso, nós temos 2 cursos já organizados. Primeiro curso, né, esse curso de monitoramento com o uso de imagens de satélite e o chamado AgroIdeal, que é um programa muito interessante, que vai ser apresentado agora na sexta-feira, dia 2 de outubro, e um outro de monitoramento no dia 9 de outubro. Tá? Esses 2 cursos são online, para esse treinamento da equipe técnica envolvida no projeto, e, na sequência, um curso de recuperação de APPs via Senar, em loco, numa das propriedades, que inclusive é a propriedade onde é a nascente da bacia, na nascente do Córrego Fundo, né, início da bacia do Córrego Fundo. A expectativa é que seja na segunda quinzena de outubro. Outro objetivo específico é identificar as áreas críticas e as propriedades rurais para a revitalização da subbacia hidrográfica, com inserções a campo, buscando verificar áreas críticas nas propriedades a partir das imagens de satélite. Né? Isso faremos logo depois. Na sequência, a divulgação do projeto, junto aos produtores rurais, com o intuito de promover o envolvimento dos mesmos, através de contatos, redes sociais, realizando uma divulgação do projeto de maneira mais ampla, né? Próxima página, Sérgio. Nesse sentido, inicia-se o processo de capacitação dos produtores rurais para as ações de recuperação, compondo o plano de revitalização do projeto piloto. Nisso, repetiremos um curso de recuperação de APPs, agora voltada propriamente para os produtores rurais convidados, né, já com a inserção dentro de uma dessas áreas levantadas para um projeto já de execução, na segunda quinzena de novembro
é a previsão. Outro objetivo específico é elaborar com os parceiros do projeto um plano de trabalho nas propriedades que assinarem o termo de compromisso de revitalização da bacia. O que significa? Feito esse preparativo, convidando os produtores, ainda assim, nós temos que estimulá-los a ingressar nesse projeto, mas com um compromisso a ser lançado. Esse compromisso é a assinatura de um termo. É uma forma, um documento que garante que ele, ao receber as mudas, né, a parte do projeto é assistência técnica e as mudas, vai executar o projeto. Essa é a garantia que nós queremos ter com os produtores que acamparem esse projeto. Então, diagnóstico nas propriedades que sinalizarem interesse na elaboração do plano de recuperação a partir de novembro, o lançamento, né, já começando com o banco de mudas, no objetivo de alcançarmos aí 35 mil mudas e atingirmos até o final 50 hectares de APP recuperadas. A próxima, Sérgio. Então, o projeto ofertará assistência técnica, elaboração do plano de recuperação por propriedades e mudas apropriadas para a recuperação. São mudas das espécies nativas, né? Nós já temos um viveiro que está produzindo essas mudas, estamos acompanhando ele, e o lançamento desse banco de mudas. O recurso para esse investimento, ele vem inicialmente do Ministério Público do Estado. Um projeto vai ser apresentado até o início da semana que vem. O proponente, neste caso, vai ser a instituição Agrovale, da UFMT. Nós já acertamos com eles, estamos no direcionamento final da apresentação do projeto. Com os recursos sendo adquiridos, com transações penais, né, infrações, nós vamos ampliando esse conjunto de banco de mudas, esse que é o grande objetivo, a grande jogada do projeto, que é a disponibilidade de crédito em mudas que nós vamos tendo. Com esse crédito de mudas, cada propriedade visitada, a partir do momento que se desenha o projeto de recuperação para ela, se define a quantidade de mudas que ela pode receber. Como plantar, o que plantar, onde plantar. Com esse projeto, o produtor pode apresentar no viveiro e receber as espécies indicadas para o plantio. Haverá acompanhamento, como haverá a elaboração do projeto. Mas a iniciativa final, o trabalho de plantio e o trabalho de manutenção é da responsabilidade dos produtores. Daí, as atribuições para ele. Isolamento das áreas críticas identificadas e plantio das mudas e manejo de manutenção. Que é algo muito essencial quando se fala em recuperação de áreas degradadas e de APPs. Se você não tiver um bom manejo de manutenção, você perde toda uma atividade ali desenvolvida. O fortalecimento desse elo, como estávamos dizendo, ele se constitui no termo de compromisso de cumprimento do plano de recuperação. Esse é um documento para ser assinado entre as partes, entre os elaboradores do projeto, os parceiros e os produtores rurais que vão receber a assistência técnica e o projeto. Então, desta forma, a gente fecha um elo. Né? Aí é uma questão das articulações que teremos dali para frente com o dia a dia do trabalho. Mas é fundamental que tenha esse compromisso. Esse compromisso assinado é uma garantia daquilo que todo mundo está, de certa forma, colaborando com esse trabalho. Certo? Essa é a ideia do projeto. Mais uma, Sérgio. Ah, tá. Ok. Então, só voltando ali, Sérgio. Então, pessoal, esse é o projeto que nós estamos finalizando, tá? O requerimento dele junto ao Ministério Público, a apresentação dele para o banco de projetos do Ministério Público será realizada até o início da semana que vem. A empresa proponente é a Agrovale. O esboço inicial nós fizemos do projeto, agora estamos finalizando com todos eles, todos esses parceiros, os detalhes, mas, de maneira geral, o projeto é isso que foi exposto. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, né, pode compartilhar, comunicar aqui no chat ou pedir aí para falar. É o momento de apresentação, então ele
abre esse espaço agora para a gente também fazer informações, né? Às vezes alguns dos colegas não estavam sabendo, então nós estamos informando, mas sempre naquele espaço nosso semanal de comunicação, a gente sempre está apresentando algumas coisas relacionadas ao dia a dia do comitê. Tá? Como estávamos dizendo anteriormente, a ideia dos projetos do comitê são sempre serem capazes de serem replicados, né? Execuível e replicável. Execuível pela facilidade de executar, replicável pela capacidade de se adaptar a diversas situações, seja no município, seja em outro município, né? Então, quando a gente pensa em elaboração de um projeto, a gente pensa nessa possibilidade, para que Ribeirãozinho, né, o Ediane, está aqui presente, vendo uma observação como essa, ó, vamos trocar informações, vamos aprimorar sobre isso, e de repente é um projeto que pode ser estendido em Ribeirãozinho. O mesmo em Torixoréu, ali na região da bacia do córrego Capim Branco, né, que é um córrego com as similaridades que a gente tem do córrego fundo aqui de Barra do Garças, uma área rural que cobre 70% da bacia e 30% dela é a área urbana. Então, ele tem vertentes muito interessantes para ser discutido, tanto na área rural quanto na área urbana, com relação à sua preservação, com relação à sua manutenção e à sua qualidade na relação com a água. Né? A gente pensa desta forma, através das pequenas veias, né, desses pequenos riachos e córregos, é que a gente melhora a nossa capacidade de chegar num curso mais elevado, como é o do Rio Araguaia. Então, essa experiência vai servir muito para nós termos um embasamento mais apropriado, mais digno, né, com maior experiência e maior envergadura de trabalho, para falar no Rio Araguaia. Então, o nosso esboço ainda é Alto Rio Araguaia, mas são as pequenas veias que alimentam este grande curso que nos interessa nesse primeiro momento. Tá? Alguma colocação, pessoal? Se não, Sérgio, podemos passar para o próximo ponto, já vai ser o nosso último. Abre o microfone, Sérgio. Sérgio, abre o microfone. Sérgio, dá ESC, aperta ESC do seu teclado para você sair da apresentação e abrir seu microfone. ESC, isso. Agora volta aqui para a tela, ali do Chrome, aqui embaixo. Então, embaixo do seu, isso. Pronto, isso. Aperta na apresentação, isso. Libera seu microfone. Esse vermelhinho aqui embaixo. Embaixo. Perto de onde... Isso. Tá vendo que apareceu aqui embaixo, Sérgio? Isso. Segura o... Aperta. Agora E o Paulo? Oi. Eu só queria comentar com a Caroline e com a Cleidiane. Isso. Eu tive, a semana passada, fazendo uma fiscalização em obras da prefeitura. Eu conversei com o prefeito lá, e ele tem interesse, demonstrou muito interesse em recuperar um córrego que corta a cidade lá. Eu até falei para ele que ele poderia entrar em contato com as meninas. Então, se elas quiserem, tem alguma coisa para fazer lá. Beleza? Ele está disposto a auxiliar, a ajudar tudo, tá ok? Legal. Oi. Que legal, Sérgio. Ótimo. Caroline, Cleidiane, gostariam de comentar, falar alguma coisa? A Cleidiane, gostaria de falar um pouquinho. Realmente, nós temos esse sério problema aqui. Eu queria, por exemplo, ver no projeto assim, em relação à cerca, tem alguma coisa, ou o produtor vai ter que fazer uma cerca, porque às vezes tem na área de APP, mas não é cercado e pode ter invasão de gado. Daí, assim, tem alguma coisa referente no projeto sobre isso, ou seria o recurso seria do produtor? Ou, quem sabe, né, do município?
Isso. Dentre os custos, né, significativos de recuperação de uma área de APP, os dois principais são as mudas para o plantio e o isolamento da área. Em determinado momento, o isolamento da área nem é um custo tão elevado, dependendo, obviamente, deste tamanho, né? Mas ele expõe uma outra demanda fundamental que apresenta outro diferencial de custo, que é a retirada do elemento água do caminho do boi, do caminho das patas, né? E quando você passa a cerca, significa que você tem que colocar água acima. Essa água acima é que é o detalhe, né? De que maneira fazer essa água acima? Vai ser por bombeamento, uma micro-represamento com bomba giratória, vai fazer um poço artesiano e, por gravidade, distribuir nas bacias, né, nos tanques. Envolve uma série de discussões. Quando você tem uma propriedade em que o acesso à mata ciliar para o consumo, né, do gado se faz presente. Quer dizer, o gado vai sempre descer ali para beber. Se ele não tem alternativa para essa água acima, é caro para ele o isolamento. E às vezes não é o isolamento só do ponto de vista de cerca, mas é desse conjunto, né? Isolar e levar a água acima. Então, para cada situação, haverá uma discussão e uma observação. Nos custos, a gente sabe que isso é significativo para uma boa parte de produtores. Daí a importância de criar, nesses projetos, a possibilidade de você trazer outros recursos para essa finalidade. É uma obrigação do proprietário, não podemos esquecer disso, o começo de tudo é assim, é uma obrigação do proprietário fazer esse isolamento. É uma obrigação manter essas APPs. Mas, em contrapartida, o que é oferecido ao proprietário depois de gastos como esse? Não é apresentado. Simplesmente compras, né? E, em função disso, alguns proprietários que não fizeram, alguns, ou até a média para a maioria que não fizeram, têm dificuldades hoje com esta receita, né? E aí, obviamente, a dificuldade em pensar modelos que melhorem essa condição, mexendo no bolso dele, quando ele pode ainda dizer, não vou mexer porque não tenho recurso. Então, o projeto ele tem que ser estimulante nesse sentido, né? Ele tem que haver essa troca, é uma parceria, estimulando o produtor a encontrar essa saída, mas dando também a oportunidade, se é possível, através de uma receita para o projeto, adicionar este recurso ao produtor, tá? Então, via prefeitura, temos como ampliar a disponibilidade de cerca, de arame, de postes. Ótimo, se é possível fazer uma doação deste recurso, né? Madeiras apreendidas para fazerem postes, né? Postes apreendidos por falta de notas, né? Pela SEMA, por transações penais, é caminho. Nós temos que achar soluções. Nós temos que motivar o produtor a primeiro pensar que esse sistema não está bom. E é isso que eu acho que é mais interessante. Se a gente tiver que dar todas as respostas de onde vai sair o recurso, nós vamos ter dificuldades em pensar sozinho. Mas quando a gente motiva o produtor a dizer, eu quero que você reconheça que isso aqui tem um erro e que pode ser melhorado. Então, agora todo mundo vai trabalhar junto na perspectiva de encontrar recursos para essa finalidade. Aí a coisa muda um pouco o tom. Então, na nossa reunião, quem esteve presente foi até o Ministério Público. Ele compreende essas dificuldades, sabe dessas dificuldades. Qual que é o caminho que nós queremos chegar lá na frente, né? Então, agora, idealizando projetos de muito futuro, coisas de 10 anos. Ora, queremos ter um produtor parceiro na produção de águas. Queremos ter um produtor que seja extremamente convencido do teu papel social e ambiental. Se esse produtor está nesse nível de compreensão
E ele, inclusive, amplia áreas de preservação de nascente, amplia áreas de mata ciliar para a proteção do volume de água, e isso se reverte numa melhor qualidade, obviamente, da água, em termos de quantidade e qualidade. É nosso papel agora criarmos o grande projeto, que seria os PCAs, Pagamentos por Serviços Ambientais. Aí o produtor agora tem mais um produto na sua propriedade, que é a água. Esse nível de convencimento, ele precisa ser preparado. É o início, né? Nós não vamos chegar de uma hora para outra e explicar tudo isso para eles e falar para eles, ó, é só proteger que amanhã alguém vai te pagar pela água. Não vai ser assim. Então, nós estamos tentando convencer uma bacia, um grupo de produtores, a iniciar um trabalho como esse, mostrar que isso é possível, visualizar isso como uma grandeza a mais, e aí o convencimento de outros vai aumentando, a bacia se revitaliza, e agora sim nós vamos poder negociar um produto que nós temos certeza que nós estamos ofertando, que é a água. A água tem valor econômico. Isso está dentro dos nossos princípios, está dentro da lei de recursos hídricos. E a partir daí, com essa noção, é que a gente poderá criar um novo produto de renda dentro da propriedade, que é a água. Porque ela tem valor econômico, ela sendo protegida e sendo garantida, ela tem valor para a comunidade. Logo, tem que ter uma forma de pagar por essa garantia. Não é só através de obrigação ao produtor que nós vamos recuperar a natureza, mas é criando uma possibilidade dele perceber isso, né? Não instintivamente ou intuitivamente ou só economicamente, mas perceber isso numa relação econômica e ambiental equilibrada. Feito isso, a grandeza do projeto aparece. Só que essa é a conversa futura, né, Caroline, Cleidiane? A expectativa é você convencê-lo de, inicialmente, resolver o passivo ambiental. E como resolver esse passivo ambiental? Futuramente, é os PCAs, Projetos de Serviço, Pagamentos por Serviços Ambientais, né? Daí a importância da gente estar estudando esses assuntos, tá bom? Eu falei muito, né? Não sei se ficou mais claro agora. Ficou sim. Ok. Pessoal, mais alguma coisa em relação à ideia do projeto? A gente espera, com essa perspectiva, logo, começar os dias de campo, né? E aí o convite para alguns agricultores sensibilizados com a ideia de outros municípios, de outras bacias, virem para cá observar o trabalho iniciado, tá? Nós já temos uma coisa andando, está muito legal, muito bonita, não está difícil de, no ano que vem, a gente já ter uma unidade de demonstração, algumas propriedades como unidade de demonstração, para começarmos os dias de campus para demonstrar, né, os resultados desse trabalho. Então, isso nos convence que estamos num caminho muito certo e equilibrado. Mas precisamos dar juízo para isso, né? O caminho são esses passos, tá bom? Pessoal, se não tiver mais dúvidas a respeito, já podemos partir para a próxima, já são 4h30, ideia de terminar às 17 horas. Ok, Sérgio? Então, o próximo tema é a respeito de uma pauta que nós tiramos na última reunião, referente a eleições e saneamento. Nós fizemos uma discussão a esse respeito, nós mostramos a nossa preocupação nesse momento eleitoral,
em relação às diversas políticas públicas, né, que os candidatos a prefeito começam a apresentar em palanque, em organizações, nas visitas, né, às diversas organizações, onde ele inicia o seu processo de pedir o apoio político, pedir o seu voto e apresentando algumas das suas propostas no campo das ações futuras, né? E a nossa preocupação era marcar um pouco esse passo, apresentando o comitê aos candidatos municipais e provocando eles das necessidades de melhoria na área do saneamento básico, né? Nós tratamos isso de maneira geral como saneamento básico, não falar só de comitê ou de águas, né? Mas porque o saneamento básico já impõe de maneira generalizada os princípios da nossa preocupação, né? Hoje, até a ANA, a Agência Nacional de Águas, assumiu, por decisão do governo federal, esse acompanhamento agora federativo, né, que é a relação do saneamento básico nos municípios. Antes era mais as políticas de recursos hídricos, de maneira geral e tal, mas quando se fala em saneamento básico, nós estamos tocando em assuntos pertinentes aos municípios, a cada bairro, a cada residência, né, e a coisa começa a mudar um pouco de prisma, porque agora nós estamos entrando no campo da realidade presente, né? Não é algo para o futuro só, não, é agora. Nós estamos com um grande déficit no papel do saneamento, do tratamento dos esgotos, dos nossos 12 municípios da bacia do Alto Araguaia, praticamente Barra do Garças, a única que tem uma estação de tratamento que chega aproximadamente a 70% do tratamento do esgoto doméstico. A maioria dos municípios tem um sistema mais simplificado, que é o sistema individual das fossas sépticas, quando ele em si está instituído, né? A maioria das vezes as casas têm fossa negra, quer dizer, um buraco para o processo de infiltração, sem levar em consideração a problemática da degradação biológica equilibrada, né? Então, com isso, o risco da contaminação dos lençóis é muito mais elevado. Daí a importância de, em momentos como esse, se fazer a necessidade, se fazer uma reflexão sobre essa necessidade. O saneamento é algo fundamental. Rede pluvial é rede que carrega a água da chuva, e não a rede que carrega o esgoto doméstico para os córregos. E a gente tem muito disso ainda, né? É um processo ainda medieval, atrasado, né? Carregar a água, antes era pela superfície exposta, agora você cobre, não vê, mas continua carregando o esgoto para os córregos. Isso não está certo, está errado, está desequilibrado, está provocando a destruição dos recursos hídricos, começa pelos córregos urbanos e vai estendendo aos seus principais afluentes, né, os rios. Então, é nessa perspectiva que a gente fez essa discussão na última reunião e ficamos de apresentar uma carta, uma exposição, que seria uma carta aberta aos candidatos, vereadores e prefeitos, de todas as coligações dos 12 municípios da bacia do Alto Araguaia. Então, fizemos esse esboço dessa carta e mandamos no e-mail para vocês. E gostaríamos de verificar se quem leu, que sugestão ainda tem para fazer, alguma coisa que precisamos ainda mudar, né? Está aberto a discussão, está aberto a alteração, para depois a gente já discutir como vai ser a entrega dessas cartas aos membros, aos candidatos. Tá? Então, primeira coisa, Sérgio, um questionamento sobre o texto, né? E aí, eu acho que seria interessante, então, fazermos a leitura do texto. Eu acho que toma um tempinho, mas é fundamental. Fazemos a leitura do texto e, na sequência, a apreciação final dele. Tá ok?
Marcos, eu te mandei por e-mail o texto, a carta aberta. Se você puder colocar em tela, talvez fica mais fácil para quem não recebeu ou está participando da reunião como convidado. Só um minuto, estou abrindo aqui. Ok. Espera aí. Ok. Jéssica faz um comentário já, hein? Deveria ficar mais explícito o destinatário no título. Uhum. Ok, Jéssica. Estão conseguindo ver? Sim. Ok. Todos. Então, vou fazer a leitura, ok? Carta aberta. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Araguaia, colegiado, depois eu corrijo, de entidades governamentais, usuários de água e organizações civis, com interesse sobre os recursos hídricos, representando uma área delimitada concernente aos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Barra do Garças, General Carneiro, Piratinga, Ponte Branca, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho, Tesouro e Pelo Chorel, vem manifestar sua preocupação com os modelos atuais de gestão no tocante, no saneamento básico municipal dos municípios membros. Saneamento básico dos municípios membros. Depois alteramos. Considerando as diversidades socioeconômicas das cidades presentes na bacia do Alto Araguaia e o grau de evolução das políticas de saneamento presentes, que ampliaram o atendimento de água potável para a maioria dos estabelecimentos residenciais, contudo, apresentam ainda ausência na maioria dos municípios de um sistema de esgotamento sanitário, ou seja, estações de tratamento de esgoto. A ausência de confiabilidade nos parâmetros de qualidade de efluentes lançados nos cursos d'água pelas estações de tratamentos industriais e domésticos. Presença de ligações clandestinas de esgoto doméstico em redes pluviais. Presença ainda de lixões como locais de deposições de resíduos sólidos urbanos coletados. Ausência de aterros sanitários controlados. De maneira geral, faz-se necessária uma política de saneamento básico mais integradora, com incentivo à participação mais atuante da população, com fiscalização e com os devidos investimentos para a consolidação dos atributos ODS 6, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Brasil, referente água potável e saneamento das Nações Unidas. A governança das cidades restritas ao território municipal deve ter o compromisso político de implantar instrumentos de planejamento. Tais governanças precisam se qualificar tecnicamente para monitorar a execução da política municipal de saneamento básico. Os planos de trabalho voltados para o PNS, devem prever indicadores de qualidade de vida urbana conectados com a realidade física. Nesse sentido, é necessário cumprimento obrigatório da revisão da política municipal de saneamento básico, com o uso de uma metodologia transparente, com efetiva participação técnica e social. Repensar a representatividade do Conselho Municipal de Saneamento Básico e demais conselhos. Formação de uma rede de instituições públicas e privadas que possam estabelecer um canal de relacionamento sobre o desenvolvimento urbano do município, com vistas ao saneamento básico. Formação de um corpo técnico qualificado e permanente
possibilitando a existência de um planejamento de longo prazo, requisitos básicos para obtenção de recursos orçamentários para investimentos públicos. Investimentos em bancos de dados espacializados, que possibilitem informação em tempo real, sistema de informação geográfica, telemetria da qualidade de água e efluentes. Utilização de indicadores sociais como parâmetros de auxílio no planejamento. A governança cidadã e o planejamento urbano qualificado e rigorosamente monitorado são essenciais para o acesso a recursos orçamentários ou financiamentos para a implementação das diferentes ações que viabilizam a implantação de um projeto de saneamento básico, integrador e dinâmico das cidades. Este é o Pacto pela Qualidade do Saneamento Básico, com foco na qualidade dos efluentes que são despejados nos recursos hídricos que o Comitê da Bacia Hidrográfica Alto Araguaia propõe à sociedade e aos candidatos a prefeitos e vereadores. Com ele, a sociedade tem em mãos parâmetros para orientar sua reivindicação por cidades mais dignas e justas, na perspectiva de uma gestão democrática baseada no planejamento e organização, com a garantia da continuidade de planos, projetos e ações, sem a demarcação do calendário eleitoral. Por sua vez, os candidatos políticos contam aqui com as bases para a formulação ou aperfeiçoamento de seus programas de governo, integrados à visão de um planejamento de longo prazo, que expresse o compromisso com uma agenda urbana transformadora do destino das cidades e dos cidadãos brasileiros. O esboço, pessoal, é esse da carta aberta, né? Eu acho que merece ainda uma correção. Quando a gente lê, acaba encontrando alguns erros ali ortográficos ou de conjunção, mas a ideia em si é o fortalecimento, né, da política municipal de saneamento básico, da comissão que é montada, e todos os municípios têm uma comissão, um grupo técnico, né, montado entre o poder público local, organizações civis, para a gestão e a discussão do saneamento básico. Entretanto, a nossa grande maioria, né, dos municípios não faz uso dessas comissões, não faz uso de reuniões periódicas, não incentiva esse diálogo com a população, às vezes com medo de críticas, às vezes com medo de represárias, às vezes com a grande maioria, né, que eu vejo, com a não experiência, né, de saber lidar com as diversidades na hora do diálogo. Então, preferem tocar no caixa, né, no dia a dia, no abafa-fogo, do que fazer planejamento, do que fazer diálogo, do que esboçar um plano mais amplo, mas que tenha a participação social junto. E essas comissões, elas são sempre, de uma maneira, renegada a decisões posteriores, né? E a carta deixa muito bem claro a necessidade de rever a representação nesses grupos, de rever a dinâmica dessas comissões e o estímulo que deve ter para que elas, estando presentes, estando em ação, possa trazer sugestões de melhoria na gestão do saneamento. Falar que a ausência, né, e principalmente é isso que a grande maioria dos prefeitos falam, todos falam, né, nós não temos recursos para isso. Então, se nós não temos recursos para isso, nós temos que discutir isso para encontrar esse recurso. O que não dá é para ficar com o lixão a céu aberto. E aí todo mundo deixando isso passar, porque não existe o recurso. Não pode ser assim. Não podemos deixar de fazer o tratamento do esgoto, porque não dá conta de montar uma ETA, uma estação de tratamento de esgoto. Não dá, não tem recurso para isso. Então, vamos discutir a necessidade desse recurso, as diversas formas desse recurso virar um investimento, e não um dinheiro a fundo perdido, e o Brasil não tem dinheiro a fundo perdido mais para fazer nada disso, né? Então, a provocativa tem que existir.
Quando você tem comissões, a provocativa é mantida. Quando não existe esse diálogo, o assunto é parado, então o problema é só as urgências imediatas. Aí está no campo da saúde ou no campo da educação, ou no campo da segurança. Mas nesse campo do saneamento, nós lidamos com todos eles ao mesmo tempo, né? Quando falamos em uma qualidade de vida, nós estamos falando de saneamento básico, dado, garantido, água potável, esgoto tratado. Então, nós temos que fazer uma insistência nesse sentido. E aí foi a ideia de lançar essa carta aberta, fazendo essa menção, colocando ela à disposição, pedindo aos representantes dos outros municípios aqui presentes, né, e nós voltaremos a falar com os que não estão aqui presentes, imprimir essa carta e entregar em mãos aos candidatos. Entregue. Se não vai fazer nada, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos entregando um documento e provocando esse diálogo. Certo? Sérgio? Clodoaldo, a Jéssica aí, ela questiona como é que você deveria ficar mais explícito para quem que vai ser entregue essa carta. Eu acho que a gente tem que entregar, por exemplo, os representantes dos municípios têm que entregar para todos os candidatos, independente de partido, né? O problema nosso vai ser como é que nós vamos entregar onde a gente não tem representante, Clodoaldo, que também deveria ser entregue, né? Então tem que ver, procurar aí como é que se alguém pode nos auxiliar, como é que nós vamos fazer para chegar, porque a gente não conhece os candidatos, por exemplo, de Alto Taquari, como é que nós vamos fazer se chegar essa carta? O importante que eu vejo na carta, Clodoaldo, é que é uma provocação, sabe? Se a gente nunca provocar, nunca vai acontecer nada, entende? Esse é o maior objetivo dessa carta, no meu entendimento, é isso, é provocar, entendeu? É cutucar para ver o que eles vão responder. Se a gente deixar tudo quieto, não vai acontecer nada, entendeu? Esse que eu vejo o maior objetivo da carta mesmo, é cutucar. Você quer falar sobre o assunto, não quer, entendeu? Se quer falar, nós estamos aí para ser ouvidos também, entendeu? E ajudar. Então, como é que nós vamos entregar, Clodoaldo, para Alto Taquari, cara? Teria alguém do comitê, de repente, fazer uma viagem lá, entregar em mãos, ir lá, fazer uma pesquisa, entregar em mãos, entendeu? Ou mandar só para a prefeitura e para a Câmara de Vereadores? Como é que nós vamos fazer? Eu também tenho dúvida. Sérgio, uma coisa que a Jéssica colocou aqui é sobre o título, e de fato ela tem razão. É preciso explicitar no título para quem a gente está encaminhando. Por exemplo, caros candidatos e candidatas a vereador e prefeitura dos municípios de Mato Grosso. E aí segue a carta. Precisa ter um direcionamento. Se é para os candidatos a vereador, se é para os candidatos à prefeitura. E outro ponto que é importante, não necessariamente você precisa imprimir a carta e entregar em mãos. A questão é que os títulos serão personalizados. Mas a gente tem hoje, por conta inclusive da pandemia, um direcionamento, eu não sei como está isso no interior, mas é uma coisa que eu tenho visto em Paranatinga, em algumas outras cidades, que a base de campanha está muito focada nas redes sociais e na parte digital. Então, eu acho que isso pode ser direcionado por e-mail, tentar entrar em contato com quem está mobilizando essas bases nesses lugares, para candidatos específicos. Acho que funcione mais do que pensar em imprimir a carta e entregar em mãos lá em uma cidade que talvez vocês não tenham alcance. Então, talvez procurar essas mobilizações, qual é o e-mail do candidato? Ele tem um site onde ele está, e aí falando tanto de candidatos grandes, né, a prefeitura de cidades maiores, quanto para candidatos menores, que tem, sei lá, uma página no Instagram. Não sei, estou jogando sugestões, que não necessariamente precisa entregar essa carta em mãos, mas pensar possibilidades digitais de fazer essa entrega dentro dessa ideia dos títulos personalizados que a Christian colocou aqui. Redes sociais, né? Ok, eu também. Mais fácil, mais prático, né? E mais rápido. Estamos abertos a sugestão para o título da carta aí, né, Clodoaldo? Isso. A ideia da carta aberta, ela é uma exposição para a pessoa provocar a sua leitura, né? Às vezes você dá um título muito bonito, as pessoas já começam a imaginar o que é e nem lê, né?
E é importante a leitura, né? Mas dá para a gente dar uma melhorada assim, entendi o que a Jéssica sugeriu, o Marcos falou corretamente, é nesse sentido, né, Marcos? Eu também penso por aí. É uma questão de como deixá-la mais nítida na sua apresentação, mas, sem dúvida, nós não temos como entregar ela em mãos a todos, mas nós temos que fazer a menção de que o comitê conseguiu externar essa carta às diversas coligações dos municípios, né? E por contato aí de zap, de telefone, nós vamos chegar a cada um desses comitês. Então, chegando a cada um deles, faz a entrega e provoca uma pergunta, né? Se leu, o que achou e o que pode dizer a mais, né? Isso já é algo muito interessante, já vai marcando uma presença. Pessoal, mais alguma sugestão, ideia? Está aberto para a gente falar. Eu acho também, Clodoaldo, que não é só os candidatos, é para a população também questionar os candidatos da sua cidade, né? Uma maneira de despertar o interesse deles também, né? Então seria uma carta aberta à população, não é só candidato, eu vejo, né? Minha opinião, né? Não, daí a importância da carta não ficar fechada. Ela é aberta por isso mesmo. E aí, e nisso, oportunizá-las nas redes sociais e nas redes de comunicação dos municípios. Tem municípios que têm a sua rádio local. É para lá que vai essa carta aberta também, né? Então, é uma forma da gente dinamizar. Nós temos que achar caminhos de dinamizar essa carta, né? Até, se for o caso de mandar para as igrejas, né? Vai lá no sermão do padre, lá na reunião das assembleias, né? Elas fazerem esse jus. Como também as câmaras de vereadores. Então, você tem como provocar isso. Carta aberta é isso aí, Sérgio, é para todos. Clodoaldo, o Marcos colocou aqui no chat, tem o endereço do TSE, que divulga. Vamos usar ele também, né? Esse site vocês conseguem filtrar por município, Por municípios candidatos, né? por Entendi. candidato, coligação. Entendi, valeu. Beleza, Marcos. Tudo aí que vocês precisarem, desde rede social a CPF do candidato. Tá tudo aí. A Cristiane tem um questionamento também, Clodoaldo, quanto ao descarte de materiais radioativos. A gente não... Ela mesma fala que ela tem descarte e não tem quem recolhe. E eu não sei nem o local aqui da Bara que recolha isso. Vocês sabem algum? Cristiane é da Bara, né? Tem algum local aqui na Bara que recolhe esse material? Acho que não, né, Clodoaldo? Está com o microfone fechado, Clodoaldo. Ok. Isso. Materiais radioativos, que são princípios de lixo futuro, né? O principal deles eram aqueles utilizados em clínicas odontológicas. Já até mudou um pouco já aquele processo, né, de equipamento. E foi o que até gerou o Césio 137 lá em Goiânia. Outros materiais que são de risco são as pilhas, né? Mas aí é metal pesado, já não é radioativo. Que também podem ser selecionadas e redirecionadas para a origem. Então, os supermercados que compram pilha, eles já têm, pela lei da política de resíduos sólidos, a obrigação de fazer a ponte entre o fornecedor e o consumidor, recebendo pilhas para o seu vendedor, fornecedor, receber as pilhas que são usadas e levá-la de volta para a indústria. E ela fazer o processo de
de reuso, reciclagem ou de isolamento quando não se tem condições mais de reuso do material, né? A política de resíduos sólidos é incrível, ela é muito ampla, né? E uma das linhas dela é a da via de mão dupla. É uma regra, né? De você trazer e voltar para a indústria determinados produtos que não teriam condições de entrar para os aterros ou os lixões atualmente dos municípios. Então, é uma questão de criar essa política, estimular essa política de consumo, de reentrega de produtos, né? Mas ela é muito ampla, a gente ainda tem que estimular. Alguns mercados já trabalham com isso, são perspectivas, né, de propaganda, inclusive. A Zenilda está falando no chat que a vara do trabalho recolhe pilha. Confere, Zenilda, você podia comentar, fazer algum comentário? Ela está falando que é um dos pontos que recolhe a vara do trabalho, recolhe pilha também, além dos mercados, então teria que ver com a Cristiane que tipo de material que ela quer descartar também, né? Uhum. Então, tudo isso é incentivo no nosso processo, né, de educação, de consumidor consciente, que é um dos aspectos lá da educação ambiental, né, vertente de trabalho do comitê. A Cris está nesse papel principalmente, né, da gente estimular via o comitê também essa alimentação de diálogo, né, de falar sempre e cada vez mais sobre esses processos. A política de resíduos sólidos é uma política que abre muito essa discussão. A nossa política de recursos hídricos também abre muito essas discussões de educação ambiental. E aí é a hora de vocês também pensarem como que a gente pode, ainda estando, né, nessa situação de pandemia, não deixar de incentivar determinadas políticas de trabalho, né? Sugestões, nós temos que trabalhar. Eu acho bem-vinda sempre essas observações. Tá, a Zenilda comenta ainda que na livraria Papiros recolhe pilha e que tem um senhor chamado Joelso que recebe material de computador, essas coisas. Joelso é lixo eletrônico, ele recolhe. Teria algum contato desse Joelso, Zenilda? Essa atividade do Joelso ela tem que estar licenciada na SEMA para recolher, hein? O Sérgio já dobrou a boca ali. Ó. Eu tenho que informar, né? Mas, assim, isso abre, né, uma condição super legal. E aí, Zenilda, seria muito interessante. A Zenilda já está no meio assim. Ela mudou para Cuiabá, não, né? Mas seria muito interessante a gente trazer essas informações para no site, nas redes sociais do comitê, a gente começar a alimentar, né, esse conjunto de trabalho sobre o consumo consciente, né, fazendo esse elo de fechar o ciclo de um determinado produto consumido, né, como são as pilhas de celulares, pilha de rádio, as AAs, né, bem como os equipamentos eletrônicos. Então, encontrando mecanismos de fechar esse elo, vamos fazer uma reportagem sobre isso, né? Vamos fazer uma abertura, uma chamada sobre essa perspectiva, divulgar tal pessoa, né? E divulgar esse elo, como que a gente começa a fechar, isso é estímulo a esse trabalho. Eu acho que está na hora de pôr isso a campo, né? E vocês estão mais do que convocadas, Zenilda, Cristiane, Cristi, e quem mais aí puder ajudar a estar pensando sobre isso, criar essa ligação, é mais uma ideia. Colocar essas informações no site, né, do comitê, Clodoaldo. Isso. A Cristiane diz que ela não está conseguindo abrir o microfone, papai. Ela disse que já resolveu o problema dela, já contratou uma empresa. Teria que ver a empresa também para nós colocar no site. Ok?
tudo quanto é exemplo que está funcionando bem, e vamos começar pelo alumínio, né, que tem um valor econômico já garantido, como estimular as outras. Eu tenho visto que há dificuldades na melhoria hoje do ferro. O custo dele, o valor dele de mercado está baixo e a agregação para a sua reutilização, né, separação, seleção, reutilização, vai sendo desvalorizada. Então, é como enxergar isso, enxergar essa cadeia. Né? Quando tem valor econômico envolvido, você estimula mais rapidamente. E quando não tem, aí é uma questão de obrigação. Então, vamos pelo lado da consciência ambiental somente, mas vamos fazer ela funcionar. Né? A Cristiane está falando que não tem para eletrodo. Vamos fazer uma pesquisa, Cristiane, ver se a gente consegue ajudar a resolver esse problema. Legal demais. Beleza. Já virou mais uma atividade. É de vocês, meninas. Eu quero ver, hein? A próxima pauta, no próximo evento, na próxima reunião, a quarta, já vai ter na pauta lá esse projetinho, Sérgio. É para fiscalizar, nós já temos de resultado. Eu vou fiscalizar o receptador do material e as meninas, tá bom? Mas trata ele como... Queria aproveitar a oportunidade, Clodoaldo, já que estamos no finalzinho da reunião, e cumprimentar a Zenilda, ela está de aniversário hoje. Verdade. Desejar tudo de bom para ela, felicidade, que tenha uma vida longa e junto conosco aí sempre, tá bom? Parabéns, Zenilda. Muito legal mesmo. Já tinha mandado os parabéns para ela um pouco antes, né? E bem lembrado para todo mundo aqui está nesse momento parabenizando Zenilda. Muito legal, Zenilda, a sua companhia no grupo. Esperamos estar sempre ligados e cada vez mais fortes no trabalho. Parabéns para ti, com muita saúde, viu? Registrar a presença do seu Lauro Sokolowski, membro do comitê Seputuba, lá de Tangará da Serra, que entrou na reunião aí agora. Bem-vindo, Lauro. Bem-vindo, Lauro. E, anteriormente, estávamos com a presença também do Ediel, que é o nosso presidente do Fórum Estadual dos Comitês. O Ediel estava no início da reunião, presente. Acabou que o nosso começo de reunião foi tribulado ali, não deu tempo de fazer a apresentação. Eu mandei uma mensagem para ele, ele agradeceu, mas ele teve que sair por outros motivos, tá? Mas legal termos sempre a participação de outros membros, de pessoas de envergadura e experiência, como a da Léo, que está aqui também presente, e isso acrescenta sempre para nós um pouco mais, né? E sempre lembrando ao pessoal da nossa comunicação, o Marcos, a Cristian, essas reuniões virtuais, principalmente, estão abertas, incentive sempre, né, a participação de entidades e pessoas, porque é legal que outras escutem, porque são as oportunidades que a gente tem de começar a somar e novas entidades também aparecerem para compor aqui junto ao comitê. O comitê é isso, é um colegiado, então ele tem essa necessidade de crescer e de ter mais e mais membros, tá? Sérgio, mais alguma informação? Não, Clodoaldo, acho que é isso mesmo. Então, agora é a hora de pensar a próxima reunião, data. A data? Não lembro agora, deixa eu olhar aqui, peraí. E, se for o caso, o local mesmo. Eu ainda acho que, de repente, a gente consegue lá em Ribeirãozinho. Cleidiane e Carolina. Viu, Clodoaldo? Tá ouvindo aí, Clodoaldo? Estou. É 17 de novembro. Isso. O Ribeirãozinho tá tranquilo, aguardamos vocês. Olha aí que legal.
Então vamos manter, né, Clodovo? Vamos ver se a gente consegue ir dessa vez. Ó, seria interessante, pelo menos a gente marca ainda essa expectativa, né, de garantir essa visita em Ribeirãozinho, já nessa data. Sérgio só tem que rever essa data em relação ao período eleitoral. O eleitoral vai ser início de novembro, né? Me fugiu agora. Eu não sei que dia que é a eleição, não lembro. E também Tá tem um lembrado? segundo turno, né? Tem que saber, se eu não estou enganada, é dia 15 de novembro. Mas é segundo turno, né, Claudiane? Aí o Isso. nosso é só um turno mesmo, então é antes. É final de outubro, então. Então a data fica mais tranquila. Já passou a segunda pandemia, que é a pandemia da eleição. Aí a gente só fica no sinal da pandemia atual, que é a da gripe. Mas esperando que ela vai estar mais tranquila também. Beleza, Pessoal, então. Então fica marcado para Ribeirãozinho, dia 17/11. Confirmado? Por nós, confirmado. ok, pessoal? Pessoal, se quiser manifestar ali no chat, dar um ok, sugerir alguma coisa, só para a gente ter mais uma opinião. De qualquer forma, estamos mantendo, então, essa sugestão. A próxima reunião no dia 17 de novembro, é uma terça-feira, em Ribeirãozinho. É uma reunião que nós vamos tentar ser presencial, aberta no virtual também, como estamos fazendo aqui, que está só virtual, mas nós vamos tentar fazer uma integradora nesse sentido. Aproveitamos essa data para fazer a coleta das águas do curso d'água urbano de Ribeirãozinho, no sentido de identificação de presença, da qualidade biológica dela, né, da presença de Escherichia coli e coliformes fecais, e, com isso, ter essas garantias da qualidade de água urbana da forma como ela está sendo tratada. E isso cria uma perspectiva muito legal de comunicação com o poder público local e com a comunidade em si, sempre que a gente parte para essa iniciativa. Bom, ficamos então com essa data, Sérgio, indicada, né? E nessa perspectiva de possível realização. Com 15 dias de antecedência, a comunicação com a pauta e a avaliação dessa possibilidade presencial em Ribeirãozinho. Tá ok? Com isso, a gente mantém essa data lá, então. Mais uma tentativa. Tomara que agora dê muito certo. Né? Mais alguma coisa, Sérgio? Pessoal, Não. alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma informação, alguma sugestão de pauta? Então, nós estamos caminhando para a finalização da nossa terceira reunião ordinária do comitê e estamos convocando a todos a continuarem fazendo cursos na área de recursos hídricos que a ANA oferece. Existem outros cursos também em outras plataformas. E sempre que terminarem esses cursos, mandem um certificado para o comitê. Nós precisamos desses certificados para a garantia de uma pontuação junto à Agência Nacional de Águas, junto ao Fórum. Isso é importante. E uma das informações é que o nosso fórum, né, o nosso colegiado, a nossa rede de comitês no estado do Mato Grosso, atingiu aí novamente a nota satisfatória acima, né, Sérgio? Agora não sei falar o número dela, esqueci, já faz uns dias. E essa nota nos possibilita continuar recebendo
aquele pequeno recurso que nos garante, né, alguns serviços para o desenvolvimento de projetos. E isso é muito legal, mas, acima de tudo, é mostrar que estamos numa linha de desenvolvimento, o comitê, para alcançarmos uma representatividade melhor ainda no trato dessa discussão a respeito dos recursos hídricos. E ao contrário de se criar uma entidade que seja a única que fala sobre isso, o colegiado, que é o comitê, ele é, na verdade, uma provocativa de formação desse colegiado. Então, nós temos que estar sempre atuantes, trabalhando, estudando, porque o assunto em si, ele tem uma prioridade enorme para a sociedade, mas ele só é abraçado, né, pela sociedade quando se faz presente. Então, um momento importante como esse, que é o caso das eleições, é fundamental que a gente faça essas manifestações, por isso a gente está aí lançando a carta aberta, né? Isso é fundamental. Então, é isso. Nós agradecemos a participação dos membros que estiveram hoje reunidos aqui nessa webinar, fazendo essa discussão. Estamos ultrapassando agora os nossos 15 minutos, mas aos 15 minutos que a gente utilizou de espera, né, para a formação do fórum. E ficamos sempre lisonjeados aí com a postura, o compromisso, as sugestões que cada membro do comitê faz em prol dessa melhoria, tá bom? Mais alguma coisa, Sérgio? Não, Clodolo. Só isso mesmo. Ok. Agradecer a presença. Apesar dessa pandemia ter atrapalhado a gente um pouco, o comitê deu uma esfriada, parece, mas nós estamos continuando firme e vamos em frente, né? Então, damos por encerrada a nossa reunião, novamente agradecendo a todos pela participação, e a carta aberta será reformulada naqueles itens que discutimos, mandaremos por e-mail e gostaríamos do retorno mais breve possível, coisa de 24 horas, porque aí iniciaremos o nosso processo de divulgação dela e contando com o apoio de todos vocês. Ok? Um abraço. Então, a nossa próxima reunião no dia 17 de novembro, Ribeirãozinho. Abraço a todos.